Ebenezer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que te darei, ó Senhor, por todos os seus benefícios para conosco. Nosso coração, Paulinha, está transbordando de gratidão, muita gratidão. E no seu coração, transborda de gratidão? É mesmo? Será? Eu quero ouvir, eu quero ver. E nós temos muito que agradecer ao Senhor. E por isso nós queremos neste momento orar. Orar a Deus, pedindo não só a bênção, mas principalmente a presença dEle. Senhor Deus, nós lhe agradecemos por estarmos vivos outra vez, por termos vida que vem de Jesus e assim a nossa vida faz sentido. Obrigada, Senhor, por nos dar propósito e por cada dia nos dar motivos de gratidão. Nós elevamos os nossos corações neste momento a Ti, que o Espírito do Senhor mais uma vez encha a nossa vida, que possamos fazer somente a Tua vontade. Habita, Senhor, em nosso meio, receba a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O pessoal aqui de casa está aqui agradecendo. A Ruth disse assim, ó: muito obrigada, meu Deus, pelo teu santo amor, por me amar e a minha família. São tantas bênçãos que nem sei contar. A gente se sente assim também, Ruth, nos sentimos muito abençoados. Aleluia, glórias ao Senhor. E eu queria que você pegasse bem rapidinho a sua Bíblia e abrisse lá em Josué capítulo 4, só para a gente ler um verso, para a gente encerrar esse momento de gratidão. Josué capítulo 4 conta uma história muito linda. É a história de Josué atravessando o Rio Jordão. Como foi mesmo que eles atravessaram o Rio Jordão? A pés secos. Pensa nisso. Porque as águas do Rio Jordão foram represadas. Deus fez uma grande represa. E o Rio Jordão estava na sua enchente, né? Estava bem cheio. Transbordante. Estava transbordando. E aí Deus represou a água para que o povo passasse a pés secos. Só que nós temos um grave defeito. Sabe qual é o nosso defeito? Quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós esquecemos muito rápido e nos tornamos ingratos. Só que aí Deus falou para ele: você não vai esquecer não, Josué. Você vai pegar pedras e vai levantar colunas. E o verso 6 diz o seguinte: por que nós tínhamos que fazer isso? Porque os filhos perguntariam: que vos significa estas pedras? Aí o verso 7 ele diz o seguinte: então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. A gratidão precisa ser um altar que você levanta no seu coração e que todos os dias você a visita na presença de Deus. Você precisa levantar um altar de gratidão dentro do teu coração. E todas as vezes que você ir diante de Deus, você tem que visitar esse altar e lembrar das coisas que Ele fez, das maravilhas e das proezas, e agradecer por isso. E essa forma de Deus é uma forma muito linda, porque nós somos muito visíveis. Então, se nós temos algo para ver, ou se você sempre mantém na mente algo, você nunca vai esquecer. E é por isso que Davi também, ele sempre fala: Senhor, não me deixe esquecer de nenhum dos teus feitos, de nenhuma das tuas maravilhas. Que o Senhor nos dê um coração cheio de gratidão, porque a gratidão, ela enche o céu inteiro é cheio de gratidão e amor por Jesus. Que assim seja também nos nossos lares, no nosso coração. Amém. Amém? Glória a Deus. E agora vem aquele momentinho do verso. Você decorou o verso? Quero ver a mãozinha de quem decorou o verso. Tá lá, os alunos. Decoraram. Ei, tá vendo uma mão ali, ó? Tá vendo aquela mão ali? Olha, vamos ver se o Kainan chama ele. Como é que chama esse menino? Kainan, faz assim, ó, Estevão. Fala, Estevão.
Vem cá, então chama ele assim, ó. Vem, Estevão. Vem cá, Estevão. É verdade mesmo, Estevão, que você decorou os versos? Sim, professora. Eu quero ver se esse menino decorou os versos. Estevão, fiquei sabendo que você acompanha no bíblico, é verdade? Sim. Responde no microfone. Sim. Há muito tempo que você acompanha o ano bíblico? Sim. Tá bom. Eu fiquei sabendo, me contaram, um passarinho me contou assim no meu ouvido, que o xixou pra mim, que você conhece todos os versos do início até Apocalipse, é verdade? Sim. Então eu quero ver você falando Efésios 5,14. Você sabe falar Efésios 5,14? Então fala pra eu ver aí. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Amém. Mas esse foi muito fácil. Eu quero ver você falar Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos não outros se contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Amém. Seguidor assíduo do ano bíblico. Muito bem. Mas esse foi muito fácil. Não, tá muito fácil esse. Eu quero ver você falar Apocalipse 14. Do 6 ao 10. Vai lá. Apocalipse 14, do 6 ao 10. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: teme a Deus e dai glória, pois é vindo a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o terceiro anjo seguiu dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, recebeu o sinal na testa ou na sua mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, do 6 ao 10. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ah, mas esse está muito fácil. Salmo 119. Brincadeira, brincadeira. Estevão, que bênção, né? O pessoal de casa agora está mais animado a decorar os versos, porque você decorou. Agora, só para a gente encerrar esse momento, Estevão, porque eu quero que o pessoal de casa saiba uma coisa que você me contou. Você conta para eles uma coisa que você me contou? Você me contou ontem de um testemunho que Jesus falou com você a respeito da Teté. Você conta para eles como é que foi? Então conta aí. Conta. Como é? Como que era mesmo? Que Jesus falou para você sobre a sua irmãzinha. Que ela ia nascer, que ela ia nascer. Ah, vai, conta. A Teté ia nascer, aí eu disse pra mamãe que ela não ia ter filhos, mas ela nasceu, a Teté nasceu, e ela tá com um aninho hoje, e ela já fala tudo. A sua mãe vai te ajudar a contar, tá bom? Só para o pessoal de casa ficar sabendo. Vai lá. Bom dia. Eu sempre tive vontade de ser mãe, né? Sempre orei a Deus por uma família. E eu tive dificuldade para engravidar. Com ele foi 3 anos e meio tentando, né?
E eu sempre tive vontade de ter 2 filhos, né? Na minha mente sempre foi assim, o primeiro seria o menino e a segunda seria a menina, né? E Deus, ele foi maravilhoso. E aí, depois que eu tive ele, como eu tinha essa dificuldade, eu já comecei a tentar o segundo, né? Não sabia quando. E aí se passaram 1 ano, 2 anos e nada. E sempre em oração, né? E eu já estava me angustiando, porque estava demorando, né? Então... Aí eu tive um sonho e contei pra mamãe. Então eu orei a Deus, eu falei assim, Senhor, nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, será que é da tua vontade eu ter um segundo filho? Se não for, Pai, só me fala. Eu só queria saber, não precisa nem que tu me dê agora, né? Só para eu poder acalmar meu coração e eu ter a certeza da tua vontade na minha vida. Então, um dia eu estava no shopping com ele tinha, acho que era 3 aninhos. 3, filho, depois que você fez 4. E aí eu estava tomando açaí, do nada ele foi e falou assim, mamãe, você é estéril, mas você vai ter um bebê. E eu falei, como assim, filho? Aí ele falou assim, mamãe, é isso mesmo. Ele falou assim, quem te disse isso? Ele falou, foi Jesus. Naquela hora eu tive a certeza de Deus que eu iria ter um segundo filho, né? E continuei em oração, Senhor, muito obrigado, envia no momento que o Senhor quiser. Passaram-se 1 mês e 2 meses depois, desculpa. Ele acordou e ele repetiu, mamãe, você é estéril, você vai ter um bebê e Jesus disse que está perto. 1 mês depois que ele falou isso, veio o positivo. E aí, quando eu estava grávida, eu tomei a decisão que eu ia esperar, que eu sou bem ansiosa, né? Eu ia esperar até os 4 meses para ver qual era o sexo do bebê. E eu estava com 2 meses de gestação. Não dá para saber ainda, né? Então, ele chegou para mim e ele falou assim, mamãe, eu tive um sonho. E no sonho, Jesus aparecia para mim com os anjos. E ele falava assim... É isso que eu ia dizer depois. Ele até imitava a voz de Jesus. Ele dizia assim, vai ser uma menina e tem que se chamar Esther. Esther não estava dentro dos nomes que eu estava escolhendo, confesso. Era um nome que eu não gostava, confesso, né? Mas eu estava pedindo a Deus que escolhesse o nome da minha filha ou do meu filho, que eu ainda não sabia o que era, né? Então, a partir desse dia, ele começou a falar com a barriga. Ele passava o dia todinho. Oi, Estezinha, meu amor, pra lá. Estezinha, minha irmãzinha linda e tal. E eu falei, filho, a gente não sabe o que é. E ele falou, olhou pra mim e falou assim, bem convicto. Mamãe, eu sei, é uma menina e é a Esté. Foi Jesus que me disse. E eu fiquei, né, assustada. Então, eu corri e fui fazer a sexagem fetal, que é o exame de sangue, que dá para ver o sexo do bebê. E, para minha surpresa, realmente era uma menina e não tinha como não se chamar Esté. Glória a Deus. Aleluia. Era essa a história que você queria contar? Tá bom. Louvado seja Deus, porque Deus é assim mesmo. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de resposta e Ele é um Deus de perto, é um Deus pessoal. Obrigada, viu, Gênia? Que Deus te abençoe. E quando eu estava arrumando a cama deles, eu fiquei falando com não sei quem que estava me ajudando, dizendo, que coisa, né? Todo mundo nessa casa começa com a letra E. Eumar, Eugênia, Esté, Estevão. Que diferente. E aí eu vi que era a mão de Deus, olha isso. Era a mão de Deus. Que bom que nós estamos aqui juntos festejando a vida e a alegria. Muito bem, nesse momento então, para continuarmos em espírito de gratidão. Deus abençoe vocês tremendamente. Irmãos, muito bem falado, Joana. Que responsabilidade é tomar o nome de Deus, mas que terrível é permanecer longe daquilo que o Senhor Deus havia pedido, do que o Senhor Deus havia e continua instruindo, né? Havia instruído para o povo de Deus e agir errado pensando que é certo. Não foi assim que o povo de Israel fez? Irmãos, que coisa tremenda, ter uma bênção na mão e não saber usá-la. Serem o povo santo e agir como se fosse o povo mais corrupto da terra. Aliás, ninguém é tão corrupto como aquele que, quando sabe, não age de acordo com o que sabe. Você sabia disso? Ninguém é tão corrupto, ninguém é tão culpado
como alguém que sabe o que é certo e não faz o que Deus pede. Essa era a condição do povo de Israel. Quando aqui diz, tanto no capítulo 17, verso 6, lembrado por Joana, tanto quanto no 21, verso 25, diz a mesma coisa. Não havia rei em Israel. Havia rei em Israel, sim ou não? Só não era reconhecido. Quem era o rei de Israel? Deus. Israel era o único povo na terra que tinha o Deus eterno como centro de sua religião. Quem era o presidente geral? Quem que era? Quem que era o ministro da educação? Quem que era o ministro da economia? Quem que era o ministro das energias? Quem que era o ministro de tudo? Deus centralizava nele todas estas informações para o benefício do povo. Não deve ser diferente hoje. Somente pessoas com capacidade de falarem com Deus deveriam assumir cargos públicos. Somente pessoas que se envolvem com Deus neste nível, de se envolverem com o Senhor, de estarem diante dEle, de esquecerem-se de si mesmo. Aliás, a bênção tremenda do conhecimento, de agir em favor de pessoas, só deveria acontecer a pessoas que se ligam com Deus sem uma só desejo de fazer qualquer coisa para si. Pessoas desprovidas de qualquer desejo para o eu é que deveriam ter na mão responsabilidade pelo povo. Mas não tem sido assim, né? Nós escolhemos as pessoas por elas falarem mais bonito, porque elas têm o maior conhecimento. Aliás, deixa eu comentar uma coisa. Se uma pessoa tem conhecimento, estou falando dos livros, estou falando de capacidade acadêmica, de preparo acadêmico. Se a pessoa tem isso e não é humilde o suficiente para lidar com outro que não tem, ela não mereceu o conhecimento que recebeu. Vocês entenderam o que eu quis dizer para vocês? Isso é muito sério. Como que você sabe se alguém está preparado para aquilo que foi lhe dado à mão? A maneira como age com aquilo que lhe foi dado à mão. O povo de Israel recebeu mais do que qualquer outro povo na terra. E então agiu de forma errada. Mas eu me pergunto, não é o mesmo hoje? Eu peço, Léo, que por favor venha trazer essa lousa para cá um pouquinho. Eu vou passar uma coisa para vocês hoje, para que nós entendamos aonde estamos na linha do tempo da história de Deus. Por favor, Léozinho, me ajuda aqui a puxar um pouquinho. E ajuda, por favor, rapazes. Aqui quando pede um, todos levantam e fazem a coisa funcionar, tá bom? Então vamos lá. Me ajuda aqui, por favor. Eu preciso que seja colocado um pouquinho para frente, para ficar, eu digo mais virado aqui, assim, para que o povo enxergue, tá bem? Assim, meu bem, tá bom? Tá bom aí para vocês? Nós vamos passar aonde é que estamos no final do livro de Juízes, na história do tempo, na linha do tempo, para que você saiba disso. O que estamos tentando mostrar com o ano bíblico? O ano bíblico é uma bênção muito grande, uma bênção tremenda. Obrigada, rapazes. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui. Se alguma coisa acontecer, vocês são culpados, tá? Pode ir lá, tá bom. Obrigada, senhores. Muito obrigada. Nós estamos estudando o que alguém estuda no ano bíblico. As pessoas estudam o que aconteceu e sua participação na história. Na verdade, a Bíblia é a história de Deus. O que aconteceu com Deus e o que aconteceu com seus filhos, os filhos de Deus, durante toda essa história, a história humana, tá? Aqui estão algumas informações. Nós estudamos até agora, desde o ano 1, que nós vamos marcar como a data em que o mundo foi feito, ou a data em que o pecado aconteceu nesse mundo, porque só aqui aconteceu o pecado, e vamos traçando uma linha que vai marcar até o último dia em que o pecado vai existir, que será após o milênio, tá bom? O que é milênio? Ou 1000 anos, tá? Então, o que é isso? Este é o tempo em que, daqui uns tempos, quando Jesus voltar, ele ainda vai passar 1000 anos conosco no céu, tá bem? É isso mesmo que você está ouvindo. Você ainda vai estudar isso conosco. Daqui uns dias, Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele vai nos levar para morar com ele na cidade que ele preparou, a Cidade Santa. Passaremos ali 1000 anos e então a Cidade Santa descerá do céu, aquela cidade, a capital do universo, descerá para o planeta Terra. E então vai começar a eternidade outra vez. Uma vez a eternidade existia e a eternidade foi quebrada com essa contagem de tempo. Chegará o tempo em que nós não contaremos mais o tempo, tá? Mas como isso foi acontecendo? Desde a criação
tá bom? Aqui vamos colocar a criação de Adão e de todos os seres, então, que existiam naquela ocasião, que eram os animais, os peixes, as árvores, etc., que foram criados pela mão de Deus. E Adão e Eva que começaram o crescimento da raça humana. Nós temos algumas datas na Bíblia. A data 130 é marcada como o ano do nascimento do terceiro filho de Adão, que chamava-se Sete. E a data 930 foi datada na Bíblia como a morte de Adão, tá? Então, isso é importante saber, porque são datas bíblicas. Havia se passado 930 anos que o mundo havia sido feito quando Adão morreu. Era a data da vida dele. Quais foram outras datas que a Bíblia trouxe? O ano 1656, o ano do dilúvio, né? Por que foi necessário o dilúvio? Porque um dos filhos de Adão, eu lembro aqui é o terceiro filho, um dos filhos de Adão, que era Caim, iniciou uma raça paralela ao povo de Deus. Olha o que eu vou te contar agora, que não queria servir ao Senhor. Este Caim é o pai de uma raça contra Deus, uma raça que diz, eu não quero seguir do jeito de Deus e ponto final. O que eu quero é fazer do meu jeito, e isso é muito sério. Hoje em dia nós só temos dois grupos mesmo, um grupo que quer seguir o assim diz o Senhor, isso aqui é muito sério. Não é o que se pensa, não é como o povo de Israel estava nessa época dos juízes. Cada um fazia o que dava na cabeça, não é assim. O povo de Deus segue o que Deus pensa. E aqui embaixo, o povo que segue o assim eu penso. Eu faço do meu jeito. Eu não me importo do que jeito que foi. Esse Caim foi o pai de uma raça que sempre brigou com esse povo, em quem Satanás tinha total liberdade para agir. E Deus pediu que os dois povos não se unissem em matrimônio, mas eles se uniram em matrimônio. E ao se unir em matrimônio, tivemos uma raça gigante na terra, cheia de pecados, e o Senhor Deus, por isso, precisou terminar a terra com dilúvio, e do dilúvio só sobraram 8 almas. Das 8 almas que sobraram, 2 delas passaram para esse lado. Nós temos aqui Cão, pai dos canitas, e os jafetitas também se tornaram rapidinho sublevados contra Deus, tá? Os filhos de Jafé. Oi, amor? Jafé, né? E Cão, isso mesmo, Jafé e Cão, ela está dizendo. Perfeito, minha filhinha. Só quem ficou do lado do Senhor aqui, somente quem ficou do lado do Senhor foi os semitas. Dos semitas vieram o Sem, né? Dos semitas veio Abraão no ano 2083, 2083, né? Nós temos aqui Abraão aparecendo na história, né? Aqui está Abraão, o pai da fé, ou Abrão inicialmente, que era seu nome. Então, este Abrão é o pai de toda a raça do povo judeu. Ele é pai de quem? Lembra que era pai de 2 homens. Quais foram os 2 homens? Um nascido da esposa, outro nascido da escrava. Quais eram os nomes? Ó, Isaac ficou aqui desse lado, ó. Ismael, olha que coisa interessante. Vocês não acham interessante que o mundo bem dividido, as pessoas se dividem pelo quê? Pela ideologia, pelo que creem, pelas coisas que aceitam. O que você faz mostra quem é que te dirige. Ou você está sendo dirigido por aqui ou por aqui. Essa é a realidade. Não importa qual a religião. Como assim não importa? Qualquer religião que uma pessoa pratique. Se esta religião não estiver em conformidade com isso aqui, eu não estou falando um pouco. Se não estiver de acordo com tudo que o Senhor diz, não está certo. Fala, mas Maísa, existe alguma religião que está seguindo tudo que o povo diz? Sim. Pode ser que o povo da religião não faça tudo, mas a religião tem que exigir tudo. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Isso é muito sério. E o que acontece com esse povo aqui? Pode fazer um pouco e outro pouco não. Ah, não precisa tudo isso. Na verdade, não precisa quase nada. Deixa a gente fazer como a gente quer. Entendeu a diferença? E ali nós temos Isaac, que foi pai de quem? Isaac foi pai de 2 rapazinhos, não foi? Jacó e quem mais? Olha aqui onde Esaú foi. Você percebe como os grupos bem divididos, sim ou não? Lá está Esaú, pai de um povo que perseguiu o povo de Deus tremendamente. E aqui Jacó é o pai das 12 tribos. Por isso os 12 pedacinhos da concubina de Mica,
da concubina do homem, do levita, né? Sendo jogada em cada um dos pedacinhos das tribos de Israel. Olha que coisa interessante, 12 tribos. Dessas 12 tribos o Senhor Deus fez seu povo. Esse povo foi embora para o Egito, lembra disso? E foram tirados do Egito em que anos? Cerca do ano 2400 foram tirados do Egito. Eles foram para o Egito, lembra da situação? E lá no Egito eles foram tirados de lá na época do Êxodo. Agora é que vem uma informação interessante. Desta época de 2400, como é que é, filha? E me farão? Êxodo 25, me farão santuário, habitarei no meu deles. Êxodo 25:8, viu? Que tal? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Muito bem, filha, parabéns, muito bem. Foi nessa época que o Senhor Deus fez um santuário para habitar no meio deles, né? Este santuário que Deus fez nessa época, que tinha um lugar santo e um lugar santíssimo, este espaço era uma demonstração do que existia no céu, era um audiovisual do que existia no céu, e Deus fez isso dentro do seu povo, para Ele mesmo habitar no meio do seu povo. Nunca houve um povo onde Deus habitasse no meio deles, como aconteceu com o nosso povo, o povo de Israel. Mas esse povo não deu importância para isso. Ali o Senhor Deus mostrou as suas leis eternas, mostrou leis de convivência, leis sociais, leis de saúde, etc. Aliás, meus irmãos, se você quiser saber como é que se faz para entrar na Canaã celestial, observe como Deus preparou um povo para entrar na Canaã terrestre. Isso é importante. Qual é o preparo que Deus espera de seu povo? Que tipo de vida deve esperar? E foi nessa época aqui que nós encontramos os livros. Olha que interessante. Aqui está Gênesis. É isso ou não é? E daqui para frente nós temos Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós temos Josué, Juízes. Sim ou não? Daqui para frente é que nós temos Êxodo. Veja quais os livros. Vocês têm que colocar isso, alunos, no coração de vocês. Vocês têm que entender o que é que nós estamos estudando. Estamos chegando aqui, no ano 3008. Daqui a pouquinho vamos chegar no ano 3008. As declarações que estudamos nesse último mês, nós passamos um mês inteiro estudando o mês de Gênesis. Mas os outros livros que nós temos aqui, do Êxodo até o livro, vou colocar esta data mais ou menos aqui, O livro de Juízes, olha que interessante. Nós temos, Juízes, aqui, Nós temos estas informações dentro deste tempo. Nós temos 2400 a 3008, são 600 anos de crescimento do povo de Israel. Mas de que maneira? Eu vou colocar isso com outra caneta para você entender melhor. O povo de Israel vinha crescendo tremendamente, porque Deus os levantou nessa terra para crescerem. Então eles eram escravos no Egito e foram o quê? Crescendo e se tornaram o maior povo da terra. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. Mas vocês sabiam que eles começaram a cair vertiginosamente? Vertiginosamente. Para se tornarem um povo escravo de 1, 2, 3, 4, 5 nações, de forma crescente cada vez mais. Por que eles caíram? A minha pergunta é, por que eles caíram? No ano 3008, nós encontramos aqui eles pedindo um rei, que é o que nós vamos ver daqui para frente. Os próximos estudos vão nos mostrar aqui, a partir do livro de Samuel ali, que eles vão pedir um primeiro rei, né? Que foi Saul, não foi isso? Vão pedir um rei. Eu quero um rei humano. O povo de Israel vem caindo por quê? Irmãos, um povo que tinha sido feito para crescer. Cai por quê, irmãos? Porque aceitam informações de fora, porque aceitam ser dirigidos pelo povo de fora, porque copiam atitudes de fora. O que um levita está fazendo com uma concubina? Por que eles não sabiam que era errado usar um ídolo? Ou sabiam e achavam que não tinha importância? De quem é esse tipo de pensamento? Por que um povo é capaz de falar, peraí que eu vou escolher um levita para mim, vou escolher um sacerdote para minha casa, eu vou escolher do meu jeito. Por quê? Porque eles estão sendo guiados pelo quê, gente? Vocês entendem que são nossas atitudes? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo as boas intenções, de boas intenções, aí tem um ditado popular que diz que o inferno está cheio, né? De boas intenções. A gente sabe que não existe inferno, tá? Não crie imagens na sua cabeça. Mas estou falando de um provérbio popular. Você tem que pensar sobre isso.
De onde vêm as nossas atitudes? De onde vem nosso comportamento, as nossas convicções? Vem de Deus ou estamos seguindo uma sociedade falida, um povo falido, uma vida falida? Irmãos, não tem jeito. Difícil esperar ter uma vida de sucesso quando a nossa atitude é copiar gente que não tem sucesso. Entenderam o que eu estou tentando dizer a vocês? Não adianta, nós esperamos que nossa vida mude, mas continuamos no mesmo tipo de posicionamento errado. Eu vou comentar uma coisa com você, porque eu escolhi hoje de manhã para orar por algumas coisas, algumas situações especiais. Por exemplo, por essa situação que o mundo está passando. Estamos de novo, o mundo todo entrando em lockdown, né? Estamos com uma situação muito ruim no planeta em questão da Covid, né? Da mutação desse vírus, ou potencializado, seja como for, mas estamos todos sofrendo, fechando de novo o comércio, etc. Deixa eu comentar uma coisa com você. O Senhor Deus já fez provisão para seu povo passar por situações como estas, mas como vencedor. O Senhor Deus fez provisão para passarmos pelo tempo do fim como vencedores. O Senhor Deus fez provisão para os nossos casamentos nessa época difícil de abalo, passar como vencedores. O Senhor Deus já fez provisão para a sua igreja, abalada por todas as maneiras, passar como vencedores. O Senhor Deus tem falado sobre a situação que deve ser a saúde, o corpo, as escolhas de alguém passando por essa época, passar como vencedores. A nossa área emocional, como enfrentar problemas. Aliás, eu volto a dizer para você, qual é a maior certeza que nós temos? Nós vamos passar problemas ou vamos ter uma vida boa daqui para frente? Responda. Problemas? Os problemas serão maiores ou menores daqui para frente? Maiores. Então qual deveria ser a nossa especialidade? Passar por problemas, vencer problemas. Nós deveríamos estar especialistas nisso. Estamos especialistas em quê? Minha filhinha, em Jesus, especialista em Jesus, é assim que deve ser, filha. Você, eu sei que é especialista em Jesus, coração puro. Mas irmãos, olha que coisa séria, nós não temos tido a visão correta de como passar esses últimos dias. Vai piorar e muito. Nós não teremos só essa situação agora deste vírus, nós teremos muitos outros. Satanás está jogando seu miasma miserável no ar, está acabando. Sim, o Senhor, meu esposo está me lembrando, um tempo de angústia qual nunca houve, vai piorar em muito. Se vai piorar, e com certeza vai piorar, quem que deveria estar sendo preparado? Nós e nossos filhos, pedindo que Jesus entrasse na nossa vida. Sim ou não, senhores? É hora de, pela graça e poder de Deus, estarmos aonde? No lugar certo, estarmos do lado certo. É hora de tomar decisões em nossa vida. Aqui no Pernambuco foi dado 2 semanas, né, de lockdown. Não sei se vai aumentar ou estender-se esse tipo de situação. No entanto, eu quero comentar uma coisa com você. Eu não sei se vai piorar. Eu não sei. Mas tire essas 2 semanas para orar. Tire essas 2 semanas para fazer uma semana de oração na sua casa, uma busca de oração na sua casa. É nossa chance de restaurar os nossos meios de comunicação com Deus. É nossa chance de cair diante do Senhor e dizer: meu Deus, faça em mim a tua obra, o teu trabalho, o teu poder entre na nossa casa. Faça uma vasculha na sua casa. Será que não tem algum Deus? Será que não estamos trazendo algum sacerdote? Será que não estamos vivendo e vivenciando coisas de um povo falido daí de fora? Pense sobre isso em nome de Jesus. É hora de orarmos, e só Deus para limpar os nossos olhos e mostrar que tem sim Deus em Israel, que tem um rei em Israel. E é isso que eu quero orar agora. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Quero convidar vocês a ajoelharmos para nós orarmos. Vamos lá. Você vai orar, meu amor. Sabe pelo que nós temos que orar hoje? Pedindo a Deus: Senhor, nos ajude a enxergar certo, a ver certo, a decidir certo. Entendeu, meu bem? Tá bom? Pra gente não errar igual o povo de Israel do passado, né, filha? Então vamos lá, põe a mãozinha. Pai do céu, obrigada. Eu de para você, irmãos, porque a senhora tem que orientar com mentira. Tô banana com a leia, mãe. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Sabedoria. Amém, filha. Isso. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome, porque temos certeza absoluta que o Senhor está terminando a história da terra.
Faltam poucos dias, Pai Santo, para Jesus voltar, como Ele prometeu. Os sinais estão demonstrando que nós estamos chegando no limiar da história da Terra. A Terra não aguenta mais, seres humanos estão tão confusos e perdidos. Nós estamos vivenciando os dias que o Senhor, por antecipação, nos disse. Senhor, bendito seja o Teu nome. Nos ajude a estarmos preparados, Pai Santo, para nessas confusões, mesmo dentro do povo de Israel, nós permanecermos firmes, Pai de amor. Ajuda-nos a não lutarmos contra nosso próprio povo. Ajuda-nos, Pai Santo, a não permitir coisas erradas. Veja, Senhor, que ali foi uma atitude igual a de Sodoma, Pai de amor, mostrado no meio do nosso povo. Que coisa horrível. Não permita, Pai de amor, que cheguemos a esse ponto. Eu quero orar agora, Senhor, pelos enlutados pelo Covid, Senhor. As pessoas que ali em suas casas perderam seus entes queridos, e eu tenho certeza absoluta, Pai Santo, que a coisa ficará muito difícil, porque o Senhor já disse que seriam dias, como meu esposo me lembrou, como nunca houveram, dias de angústia como nunca houveram, desde que o mundo iniciou-se até agora. Então imploro a Ti, Senhor, prepara o nosso coração, prepare a nossa casa. Clamamos a Ti que nos dê, Pai de amor, sabedoria, obediência. Sabedoria, como Rebeca falou, obediência, Pai Santo, para com as coisas que o Senhor já deixou escritas. Ajuda-nos a termos estas coisas na mão e valorizá-las, Pai Santo. Todas as bênçãos que o Senhor nos deu, orientações como ter o nosso casamento, como comermos, como nos alimentarmos, como cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, tanto espiritual como moral, e que em nome de Jesus possamos estar de cabeça erguida quando Jesus voltar. Abençoa essa pessoa em casa, Pai Santo. Abençoa outra escola, abençoa os nossos pastores, abençoa a igreja, abençoa, Pai de amor, em nome de Jesus, o trabalho missionário. Ajuda-nos a chegar aonde o Senhor planejou que deveríamos chegar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.